Pronto, comecei a gravar aqui para nós, né? Para os outros, né? Que não puderam entrar agora, mas vão poder acompanhar isso aí de maneira posterior, né? A nossa formação. Vou começar, eu sempre gosto de começar, né, com uma palavra inspiradora, né? E eu tirei essa frase, né, do documento 105 da CNBB, que fala a respeito dos cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, né? Ele diz assim para nós, né? Queremos recordar e insistir que o primeiro campo e âmbito da missão do cristão é o mundo. A vocação específica dos leigos é estar no meio do mundo, à frente de tarefas variadas da ordem temporal. Os cristãos leigos levam o evangelho para dentro das estruturas do mundo, onde homens e mulheres vivem, agindo em toda parte santamente e consagram a Deus o próprio mundo, né? Nós iremos retomar isso aqui em momento oportuno, né? Mas eu gostaria justamente de iniciar a nossa formação no dia de hoje falando exatamente disso, né? Essa palavra ela nos acolhe, nos impulsiona e nos traz a plena consciência de qual que é a nossa missão no mundo, né? Muitos de nós temos a tendência de acreditar que o primeiro lugar onde nós devemos evangelizar é dentro da igreja, quando na verdade, né, nós que somos leigos temos a primeira missão de evangelizar dentro de nossas casas, dentro de nossos estudos, dentro do meio onde a gente vive, onde a gente habita, né? Eu não vou entrar nesse dia de hoje, né? Eu vou até colocar aqui para vocês. Eu não vou entrar, irmãos, né? Eu vou só colocar aqui, vou colocar aqui lá na frente, um dos últimos slides, eu deveria ter até colocado ele um pouquinho para frente para nós. Essa formação que a gente vai falar no dia de hoje, eu pensei em fazer algo bastante amplo, mas eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa, como é que eu vou conseguir abordar todos esses temas dentro de um único encontro para falar para os nossos irmãos em 1h30 apenas, né? Então, eu acredito que se tornaria humanamente impossível, ou então nós tenderíamos a deixar a qualidade desse encontro muito baixa, né? Porque nós ficaríamos ali só tratando de tópicos e tópicos e tópicos, né? E a intenção não é essa, a intenção é de entrar na profundidade do assunto. Então, nesse primeiro encontro do dia de hoje, nós iremos falar sobre a história dos leigos na igreja. E os outros temas ficarão para o ano que vem, né? Porque a gente já tem a nossa agenda bonitinha, né? Já feita aí até o final do ano, né? Nós encerramos esse semestre agora, nesse encontro agora em junho, e retomamos em agosto, né? Falando de Léxio Divina. Depois eu vou falar para vocês quem é que vai falar para nós de Léxio. Então, num segundo encontro, nós falaríamos da teologia do laicato. Num terceiro encontro, a espiritualidade do laicato. Num quarto encontro, o estudo dos documentos, né, supracitados, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, sobre os leigos. E no último encontro, né, que encerraria, que faria todo esse tecido, essa trama, né, se unir, né, se juntar, nós iríamos falar de toda essa vivência do leigo dentro da Ordem Terceira do Carmo, né, que seria a nossa realidade. Então, hoje a nossa intenção é justamente falar aqui da história dos leigos na igreja, tá bom? Vou voltar aqui no primeiro slide aqui, né? E espero que nós tenhamos no dia de hoje uma boa caminhada, uma boa reflexão, né? Para todos nós, né? Para quem não me conhece, eu sou o irmão Davi Rufino, né? Eu estou, né, como coordenador da Comissão Provincial para a Ordem Terceira do Carmo, sou o substituto, né, peguei a capa aí do irmão Paulo Daher, né, lá de Angra dos Reis, e nesses 3 anos aqui a gente está, né, fazendo esse trabalho, né, então quem não me conhece, sejam bem-vindos, né, e voltem sempre, né, é um prazer estar aqui com vocês, né. No dia de hoje, né, especificamente, nós iremos falar
a respeito desses assuntos, né? Garantido que nós iremos até o fim hoje, né? E nós iremos respeitar aí o horário, né? Falando, né? Desses assuntos, né? Nós iremos falar a respeito da etimologia da palavra leigo, comparar o que é leigo com laico, que mesmo depois de muita reflexão, a gente ainda cai no erro, né, de confundir uma coisa com a outra. Vamos falar um pouquinho do termo leigo na Bíblia, né, e depois a gente vai entrar na história propriamente dita, né? Vamos falar dos leigos lá nos primeiros séculos da igreja, vamos focar um pouquinho no século IV, porque aconteceu uma coisa específica no século IV que meio que mudou um pouquinho a nossa história de leigo dentro da igreja. Depois a gente vai entrar aí no leigo na Idade Média, posteriormente no leigo da Idade Moderna, Concílio Vaticano II, né, que é a grande reforma da igreja ao qual nós vivemos nos dias de hoje. E, por fim, né, eu vou deixar para vocês algumas recomendações de leituras, né, para que vocês possam se aprofundar, né, aí no decorrer desses meses aí que se seguem. Né? É muito importante, irmãos, né, que nós, a partir do momento que a gente adquire consciência da nossa história, do nosso valor dentro do mundo e na igreja, né, a partir desse movimento de conscientizar-se, né, nós passamos a ser cristãos melhores, leigos que estão mais disponíveis para a missão, né, dentro da igreja, uma missão mais consciente. Né? Essa é justamente a intenção, né, desse encontro. Né? Eu acho interessante, muitas vezes a gente chega para perguntar para uma pessoa, né, não sei, um descendente de italiano, né, mas da onde é que você vem, né? Você pergunta para o italiano, ele vai falar, olha, meu avô era italiano, ele chegou no Brasil em 1910, sabe até o nome do barco, né, o barco tal, ele chegou no Porto de Santos, depois que ele fez os trâmites, ele foi para uma fazenda em tal lugar. Né? Então a pessoa ela está ligada, conectada com a sua história, né? Então é sinal de que não veio do nada, né? E é importante que a gente adquira essa consciência histórica do leigo dentro da história da igreja, do leigo na igreja, para que a gente também, né, tenha esse orgulho de ser leigo, né? Nós vamos aprender no dia de hoje, nós vamos visitar, né, momentos da história onde muitas vezes o leigo ele foi relegado, né, a ser um cristão de segunda categoria. Né? E a intenção nossa nesse encontro aqui é justamente reaver isso, né, mudar essa perspectiva. Se você tem no seu coração, né, no dia de hoje, ainda, né, essa ideia de que nós somos cristãos de segunda categoria, convido a você, né, a participar dessa formação, dessas formações que se sucederão, para que você mude, né, um pouquinho dessa visão que você tem sobre si mesmo e sobre nós como leigos. Tá bom? Eu vou iniciar então aqui a nossa formação. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, deixem anotadinho aí, né, que aí a gente revisita essas dúvidas lá no final da colocação. Então vamos iniciar aqui, né, falando a respeito do termo leigo, né? Ora, se nós vamos estudar algo, nada mais justo do que nós, ao estudar algo, né, conhecer a etimologia da palavra, né? Eu acho que seria o primeiro passo para que a gente entenda, né, o que a gente está estudando, propriamente dito. Né? Então, hoje, irmãos, o termo leigo ele é amplamente utilizado para conotações bem diversificadas. Né? A gente tem tanto conotações positivas como conotações negativas. Né? Mas, né, a maioria, quando você pensa na palavra leigo no dia de hoje, acho que para quase 100% das pessoas, nós vamos relacionar, né, ser leigo com algo, uma conotação negativa.
Né? Ser leigo eu não conheço determinada coisa, né? Me falta conhecimento a determinado assunto. Então eu posso virar para vocês e falar assim: ó, eu não conheço nada de medicina, eu sou leigo em medicina. Um outro exemplo, eu não conheço nada de carro, né? Não conheço nada de mecânica. Então eu posso virar para vocês e falar, eu sou leigo em mecânica. Tem uma irmã que está reclamando do áudio que está baixo. Está baixo o áudio para vocês ou é só para essa irmã que está reclamando? Não? Então tá bom, irmã. Eu vou continuar. Verifica aí, por favor, no seu fone, no seu dispositivo, se o áudio está baixo. Aí tente aumentar o volume. Então, nós temos essa conotação, né, negativa de virar e falar assim, eu sou leigo no assunto. E muitas vezes a gente assumiu isso para nós, né? A gente trouxe isso para a realidade leiga dentro da igreja, né? Como uma conotação negativa, né? E aí é interessante, irmãos, nós fazermos a distinção entre aquilo que é leigo e aquilo que é laico, né? São duas coisas um pouquinho diferentes, né? Então, ao longo da história, né, nem sempre foi clara essa distinção e muitas vezes, né, justifica-se até a postura da igreja em determinados momentos da nossa história com relação aos leigos, porque nós muitas vezes éramos confundidos com os laicos, né? Vamos pensar assim, né? Os laicos, as pessoas que são laicas, são aquelas que defendem que o Estado seja não confessional, as escolas sejam não confessionais, né? A cultura seja não confessional, né? O que seria algo confessional? Então, uma escola católica, né, vai ensinar os princípios católicos, os valores católicos. As pessoas que defendem o laicismo, né, eles apregoam a independência das instituições, né, para que elas não estejam ligadas a nenhuma confissão religiosa, seja ela, seja ela católica, seja ela protestante, seja ela qual for, né? Então, irmãos, o termo laicista, né, a igreja, né, ela, no decorrer dos tempos, né, as pessoas que assumiram uma postura laicista, muitas vezes elas são contra não só a presença da igreja nas instituições, mas elas são contra, inclusive, da própria igreja, né, e tudo aquilo que a igreja nos traz. Né? Então, essa conotação laicista se tornou, de certa forma, uma conotação pejorativa. Né? Então, não confundam, né, leigo com laico. Né? Essa é exatamente a nossa diferença. E aí vamos falar especificamente da etimologia da palavra, né? O leigo provém da palavra grega laicos, né? Que por sua vez deriva do termo laos, né? Do grego, né? E isso significa povo. Né? Então nós, né, a palavra leigo, ela está diretamente relacionada, né, à palavra povo, né, que vem do grego, né? E com esse sufixo, né, o ikos, né, que vem depois do laos, né, que transforma a palavra laicos, ela designa uma categoria que se diferencia de outra no interior do mesmo povo, né? Eu vou explicar isso para vocês para ficar fácil, né? Então, por exemplo, dentro da Igreja Católica, né, ao qual, pela graça de Deus, todos nós pertencemos, nós somos, né, o Laos da Ordem Terceira do Carmo dentro da Igreja Católica. Né? Então, diante de um povo, né, você pega, dentro desse povo, você exprime, né, você tira uma determinada porção desse povo, né, para qualificá-la de outra forma. Seria mais ou menos isso, né, explicando de maneira bem ampla. Né? Então, imaginem assim também, né, alguns papiros antigos, né, coloquei até uma fotinha aqui de um papiro, né,
especificam, né, que laicos seria dentro da população aqueles que são o povo de fato e não o povo que administra, né? Então a gente tem essa diferença, né, entre os políticos e o povo, né, os leigos, né, os laicos, né? É, isso na etimologia da palavra, como que ela era usada lá na Grécia, né? Deixa eu continuar aqui. E aí agora a gente entra dentro do termo leigo na Bíblia, né? Então, por exemplo, a consciência, né, das pessoas, né, do povo, né, de Israel, né, ter sido um povo eleito, né, e de ter estabelecido com Deus uma aliança, né, faz com que esse povo se autocompreenda como povo de Deus, né, um povo separado, né, por ele congregado. Então, portanto, né, obviamente, um povo santo. Né, os judeus têm essa cultura muito enraizada, né? Então, tal concepção de ser o povo escolhido, separado e consagrado, né, a gente arremete a essa terminologia, né, da palavra laos, né, que seria o povo. Você tem um povo, e dentro desse povo, essa humanidade, existe o povo santo, que é o povo de Deus ali. Né? Então, esse laos, né, para a Bíblia, indica justamente isso: o povo escolhido, o povo consagrado. Então, em relação ao laicos, né, no Antigo Testamento, né, nas poucas vezes que essa terminologia ela aparece, ela se refere a coisas não consagradas, né? Mas quando elas estão relacionadas ao laos, né, elas também se referem a coisas, a povo, a pessoas que são consagradas, que são santos e que são propriedades do Senhor. Pode parecer um pouquinho difícil, né? E até ou na verdade. Mas né, a intenção aqui, irmãos, é só para que vocês tenham conhecimento de onde vem a etimologia da palavra. Não é a intenção aqui de que todos nós saiamos daqui com grego, né, super incrível, né? Não é essa a intenção. É só para a gente se situar mesmo. E aí, irmãos, né, vamos pensar um pouquinho no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, nós não temos a presença da palavra laicos, pelo menos, né, na bibliografia ao qual eu utilizei para fazer essa formação no dia de hoje. Né? Então, o Novo Testamento ele sempre retorna à mesma concepção do Antigo Testamento, né, utilizando a palavra laos. Né? Então, um exemplo disso é isso que eu coloco aqui, né? Esse trecho, né, retirado da primeira carta de São Pedro, né, que diz, né, que constituem quem é que seria o novo Laos, né, que são aqueles regenerados em Cristo pela ação do Espírito Santo, né? Seriam esses, né? A raça eleita, o sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclame as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós que outrora não erais povo, mas agora sois o povo de Deus. Né? Então lembra, né? Um grupo, dentre esse grupo é o grupo que se tornou o povo de Deus, é o Laos, né? E aí agora sim, né, falamos aqui da diferença entre leigo e laico, né, citamos aqui as conotações negativa, pejorativa da palavra leigo, falamos de como o leigo se situa ali na Bíblia, né, com relação à etimologia da palavra. Agora a gente vai falar propriamente de história. Eu vou contar a história para vocês agora aqui, né? Os mineiros que estão aqui na conferência, né, vão entender que eu vou contar uns causos aqui para vocês, né? Os causos da história dos leigos, né? Então vamos lá. Os leigos nos primeiros séculos, né? Então nós estamos falando lá da igreja antiga, bem antiga, aquelas que vinha, aquele povo que veio logo depois ali de Jesus, dos apóstolos, né? Os primeiros séculos ali. Então vamos, para vocês se situarem, a gente está falando aí até o século terceiro, né? Aí daqui a pouquinho a gente vai tocar no assunto do século quarto em diante.
Então, quando vocês veem aqui leigos nos primeiros séculos, eu me refiro aos 3 primeiros séculos, né, da história antiga da igreja. Então, irmãos, né, seguindo uma referência um pouco neotestamentária, as cartas de São Paulo, né, a gente consegue entender, né, que aquela igreja primitiva, né, que estava se formando, aquele grupo, é, ele se sentia um único corpo, né? Não havia, né, essa clara definição que a gente tem hoje entre clero, entre leigo, né? No, apesar, né, de já haver, né, um começo, um esboço, né, de uma definição de funções, de responsabilidades, né, não havia ainda essa formatado tal qual a gente tem hoje, né? Era algo muito superficial, estava muito no início, né? A igreja ela era focada, né? Não tinha já havia esse esboço, né? De uma hierarquia sendo definida, contudo, né? A igreja ela estava aberta a uma grande diversidade de ministérios, né? Então a gente vê isso muito presente nas cartas de São Paulo, a gente vê isso muito presente lá nos Atos dos Apóstolos, né? Vou continuar aqui. Então, dois fatores, né, irmãos, contribuíam, né, para que, mesmo diante das diferenças internas entre clero e leigo, né, mas as pessoas não se focassem, né, os cristãos dessa época não se focassem nisso, né? Eles não, o foco deles estava na unidade, né? E existiam 2 fatores, né? Esses que eu listo aqui no nosso slide, que contribuíam para que eles se unissem, né? Eles se preservassem na unidade, ao invés deles darem tanta ênfase, né? Com relação a essa questão hierárquica. O primeiro deles, irmãos, é o contexto de perseguição constante que os cristãos viviam até o século IV, né? Então, a igreja ela enxergava o mundo como algo nocivo, porque o império perseguia os cristãos, né? Ser cristão era você colocava a sua vida em risco, né? Ser declaradamente cristão, você podia pagar com a sua vida, né? E o segundo fator, irmãos, refere-se na questão da necessidade que as primeiras comunidades sentiam de evidenciar a novidade cristã e afirmar a sua identidade em contraposição a este mundo, né, que circulava ali, né, que estava ao redor daqueles primeiros cristãos. Então, assim, não raro a gente vê, né, nos textos, nas cartas muito antigas, né, mesmo cartas que não são mais que não estão no cânon bíblico, né, que a gente pode ver lá, Santo Inácio de Antioquia, Clemente de Alexandria, né, eles afirmam que os cristãos, né, todos os cristãos eram irmãos e discípulos de Cristo, né, era muitas vezes chamado de santos, né, essa diversidade de ministérios ela existia, né? Porém a ênfase era sempre colocada na unidade da igreja, na unidade do povo. A atenção, né? Ela está no exterior, né? A atenção ela é voltada para o mundo. O mundo persegue a gente, né? Então, se o mundo nos persegue, vamos nos unir, né? Na nossa causa cristã, né? E a outra preocupação deles, né, era nos gentios, né, que precisavam ser evangelizados, né? Pensemos sempre dessa forma, né? Aí, irmãos, lá nos 3 primeiros séculos da igreja, nós temos leigos que assim fizeram um trabalho, né, teológico e são reconhecidos por essa produção teológica, por essa produção, por esse testemunho de vida, né? Então eu vou listar aqui para vocês, né, quem são esses leigos aqui, dentre tantos, né, que morreram, que foram martirizados, né? Eu gostaria de destacá-los, né? Esses 4 aqui, os 4 de cima são leigos.
O Orígenes, aqui, esse que está embaixo aqui, no canto inferior à direita, né, ele se tornou sacerdote durante a sua caminhada. Mas por que eu cito ele aqui? Porque na época que ele era leigo, ele já era muito estimado, né? Então, os escritos de Orígenes, né, na igreja primitiva, eram dotados de uma riqueza imensa, e era um leigo escrevendo, né, para a igreja. Né? Então, nós temos aqui, no primeiro ícone aqui, São Justino. No segundo ícone, nós temos Clemente de Alexandria. Na terceira pintura aqui, nós temos Panteno. E no quarto, nós temos Tertuliano. Né? São quatro leigos de grande destaque na igreja antiga. Né? Então, essa significativa representatividade do leigo, né, no campo teológico, né, e também no testemunho, porque muitos deles, né, acabavam pagando com suas próprias vidas, né, é, fez, né, com que os leigos eles atingissem um grande nível de apreço na igreja primitiva, né? Olha só que bonito, né, irmãos? Né? Não sei se vocês já haviam tido contato com isso, né? Mas olha, é algo que nos emociona, né? Somos leigos também, é uma alegria, né? Um orgulho muito grande, né? Vou continuar aqui a nossa apresentação. Aí aqui nós vamos, irmãos, para o século quarto. Né? Século quarto a coisa muda um pouquinho de figura. Vou até tomar água aqui porque a coisa muda, a história muda. O que acontece no século quarto, irmãos? A igreja que era então perseguida, ela deixa de ser perseguida. E aí, aos pouquinhos, né, o cristianismo ele vai se infiltrando dentro do Império Romano até o ponto de que o cristianismo se torna a religião oficial do Império. Né? Então, em 313, né, Constantino, que é esse moço bonito aí que está nessa estátua aí, né, ele assina o Édito de Milão, né, então ele dá liberdade religiosa para as pessoas em todo o Império Romano. Pouco tempo depois, né, Teodósio, né, adota o cristianismo como a religião oficial do Império. E pouco tempo depois, né, os cristãos de meio que de perseguidos, né, não sei nem se aconteceu isso, passou até às vezes a ser perseguidores, né, porque quem não sei nem se eu estou falando uma besteira, né, mas isso aqui falando na questão institucional do Império, né, a partir de 391, Não, né, não. não é, irmão? De manhã eu não posso. Ô, irmão, fecha o áudio aí, por favor. Aí o que acontece? A partir de 391, né, qualquer outra forma de culto que não fosse cristão estava proibido. Né? Então a religião cristã, né, passa a ser a religião oficial do Império. E aí, irmãos, a gente tem uma coisa boa que aconteceu, né? Os cristãos pararam de ser perseguidos, mas existe uma consequência, né, por conta disso. E é isso que a gente vai ver agora. Né? Então, quando você, né, antes, né, nos 3 primeiros séculos, ser cristão era algo heróico, você podia morrer, né, por ser cristão. A partir desse momento, no século IV, né, se tornou cômodo ser cristão, né? Às vezes até vantajoso, né? Então, grandes massas de pessoas começaram a receber, né, a pedir o batismo, né? E essas pessoas elas não recebiam a preparação devida, né? O batismo ele é buscado simplesmente por uma questão de conveniência. Olha só que interessante, né, irmãos? Será que é diferente da realidade que a gente vive nos dias atuais, né, aqui no Brasil, né? A gente vê aí muitos pais, né, querendo batizar seus filhos para tirar o mal olhado, né, para tantas coisas, né, que a gente se depara, né? Não sei se tem alguém aqui que é de pastoral de batismo, né? É, é,
o Brasil também passa, né, infelizmente, por um processo, né, de que muitas vezes os sacramentos eles são vivenciados apenas no âmbito da conveniência, no âmbito cultural, né, mas não no âmbito de fato de fé, né, de pertença de igreja, de pertença ao cristianismo, né, de pertença de filiação divina, né, e toda a implicação que o batismo ele traz na vida, né, do ser humano, né? Então lembrem-se, né, a nossa situação aqui no Brasil passou a ser bem parecida, né, com a situação dos cristãos no século IV. E aí, quais seriam as consequências, né, dessa mudança social, né? Então, aqui a coisa começa a degringolar, né, como as pessoas costumam dizer muitas vezes, né? Enquanto alguns cristãos mais conscientes, eles realmente buscavam a continuidade, né, da vida cristã, seguindo o exemplo dos apóstolos, seguindo os exemplos dos padres da igreja, né, dos 3 primeiros séculos, né? A maioria, a grande maioria, são apenas cristãos de nome, né? Não é diferente, né? Hoje a gente tem outro costume de chamar aqui, ao invés de falar cristão de nome, né? A gente fala cristão do IBGE, né? O IBGE bate na sua porta, o que você é? Eu sou católico, né? Quando foi que você foi na missa a última vez? Nem lembro. Então, lembrem, irmãos, a relação entre a igreja e o mundo, que antes era conflitiva, né, ela deixa de ser percebida como hostil. E essa dialética, né, da igreja contra o mundo, né, ela se desloca, né, de fora do ambiente eclesial para dentro do ambiente eclesial, né, entre os cristãos convictos e os cristãos que são apenas cristãos de nome, né? Surge aí uma visão dualista dentro da igreja a partir desse momento, né? Monges e sacerdotes são cristãos plenos, muito seguindo as cartas de São Paulo, né? E os leigos, né, são meros carnais, comprometidos, né, com a realidade mundana. Os monges e os sacerdotes eles estão comprometidos, né, com os ideais evangélicos e os leigos com as realidades carnais, mundanas, né? Então aí começa, né, a ter uma visão do leigo como um cristão de segunda classe, né? Então, ó, coloquei a imagem aqui, né, bem do oposto mesmo, né? O agricultor, né, o leigo, né, antigo e o monge, né? A, a, havia esse dualismo aí entre essas duas classes, né, dentro da igreja, né? E aí, irmãos, essa distinção entre monges e sacerdotes e leigos, ela vai, no decorrer dos tempos, ela vai se acentuando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Mas por que isso, né? Então, cita-se aqui alguns fatores que contribuíram para que isso acontecesse, né? Então, por exemplo, a cultura ela passa a ser um privilégio quase que exclusivo dos sacerdotes e monges, né, que são letrados. Os leigos são tratados como ignorantes. A liturgia, irmãos, cada vez mais evidencia o papel do presidente da celebração, né, enquanto os leigos, né, que não conheciam o latim, a língua, né, que a liturgia ela era celebrada, os leigos começaram a se tornar meros espectadores, né? Eu não conheço o idioma, eu não sei o que está sendo falado ali, o que está sendo celebrado, então eu só assisto. O hábito, né, utilizado pelo clero a partir do século V também, né, diferencia, né, os monges e os sacerdotes dos leigos, né? E também os privilégios, né, que o clero obteve, né, do império desde lá dos tempos de Constantino, né? Isso aqui, só retomando, né, fez com que esse degrau, né, esse leque, né, esse abismo, né, começasse a se acentuar, né? Esses foram os fatores que foram afastando cada vez mais os monges e padres, né, dos leigos aqui embaixo.
E aí, irmãos, eu coloquei aqui um recorte, né, de São João Crisóstomo. Olha lá a época que ele viveu, né? Entre 350 e 407, né? Esse santo é muito venerado, né, na Igreja Oriental, né? Eu vou ler para vocês aqui, olha só a percepção que ele tinha. Mesmo as pessoas, a mentalidade da época, acreditando que existiam cristãos de primeira e segunda classe, né? São João Crisóstomo, ele vai contra essa maré, né? Ele faz uma crítica a essa concepção que existia naquela época, né? E ele diz assim, né, nesses dois recortes aqui que eu vou ler para vocês. Tanto monge como cristão, né? Olha só que interessante, né? Chegou ao ponto, né, do monge, né, já não ser nem chamado de cristão mais, né? Tanto monge como cristão que vive no mundo, né? Aliás, né? Não, tem a mesma obrigação de tender à perfeição, de praticar o jejum e a esmola, né? Que seria a solidariedade. Aí aqui, né, referindo-se, né, com relação aos leigos, né? A vida exemplar de cada dia, que converte mais do que o discurso douto. Olha só que interessante, né? Tá falando aqui do testemunho, a importância do testemunho, né? Eu posso ter toda a eloquência do mundo, né? Em pregar, em falar, né? Utilizando as palavras mais belas, né? Mas se eu não vivo aquilo, né? Não adianta nada. Né? Ou seja, a vida, o testemunho, ele converte mais do que esse discurso. Né? Então, essa ação aos distantes, aos transviados, para conquistá-los à fé, a ajuda e o conforto oferecido aos irmãos e irmãs em dificuldade, a colaboração com o clero, que tem necessidade da oração, do conselho, não menos que da crítica dos leigos e leigas. De fato, eles são os conselheiros dos bispos e os guardiões da disciplina eclesiástica. Né? Olha só como ele se refere, né, aos leigos, né? É muito interessante, né, irmãos, essa percepção, né? Esse santo, ele de fato, ele foi contra a maré, ele defendeu os leigos, né? E aqui eu vou colocar para a gente vai mudar um pouquinho, né? Vamos agora na nossa timeline, né? Imagina aqui, né? A gente saiu aqui dos leigos lá na Bíblia, viemos caminhando aqui para os leigos na Idade Antiga. Agora a gente passamos ali pelo século IV, que foi um século importante. Agora nós estamos entrando aqui na Idade Média, né? E aí, grandes mudanças contextuais, culturais aconteceram, né, na Idade Média. Aliás, né, se eu virar para vocês e começar a falar, eu cheguei na Idade Moderna. A Idade Moderna, grandes mudanças aconteceram. Sempre aconteceu, né? Eu acredito muito que pessoas daqui a alguns séculos, quando forem narrar as nossas vicissitudes que a gente tem vivido nesses tempos atuais de pandemia também vão narrar. Olha só, os irmãos que viveram em 2000 e pouco viveram dificuldades também. Né? Grandes mudanças aconteceram naquela época. E na Idade Média não foi diferente. Né? E o que aconteceu, né, nessa Idade Média? Né? A primeira coisa que eu gostaria de acentuar aqui é a queda do Império Romano, né? Mas aqui a gente está falando do Império Romano Ocidental, tá bom? Em um determinado momento, o Império Romano ele foi dividido em dois, né? O Império Romano Oriental e o Império Romano Ocidental, tá bom? Então aqui a gente está falando da queda, né, do Império Romano Ocidental, onde está a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, né? A região europeia, né? A região europeia e do norte da África ali do Império Romano, né? E, quando o Império Romano ele cai por conta dos bárbaros, né, a cultura greco-romana desmorona junto. Né? Então, os ideais, valores, né, que a igreja até então defendiam, né, que a igreja defendia até então, né, passou a ser, inclusive, questionado, né, estava em perigo, né?
a partir desse caos social que as pessoas estavam envoltas, né? E aí, diante desse contexto, o que aconteceu, irmãos? Né? Fortalece-se, né, a figura, né, a dimensão institucional da igreja, né? E como que a igreja deu essa resposta, né? Ela deu mais poder aos bispos, né? Coloquei aqui até uma imagem aqui de um báculo, né? Que é o cajado, né, do bispo, né? Isso aqui significa o pastoreio, né, do bispo sobre o povo, né? Então a população ela coloca todas as suas esperanças sob o báculo do bispo. E aí os leigos nessa época, irmão, se dividem em dois grupos, né? Um mais fervoroso, que vive à sombra dos mosteiros e das igrejas, e uma massa grande de povo, né, que recebe alguma instrução religiosa apenas quando vai receber algum sacramento, né? Qualquer semelhança com o que a gente vive hoje, né, não é mera coincidência, né? E aí, irmãos, aqui nesse contexto, né, eu vou só abrir um parênteses aqui. Nesse contexto, né, a gente tem os irmãos Donatos, as Manteladas, né, da Ordem do Carmo, né, que viviam ali, que bebiam da espiritualidade carmelitana, né, da espiritualidade franciscana e assim sucessivamente, né, mas isso lá na frente, né, mais para frente ainda, né, a partir lá do século XIII. Mas, e aí, irmãos, o analfabetismo ele se espalha de tal forma, né, que só os clérigos e os monges, né, os sacerdotes, né, que passam a ser os únicos letrados, né. Então, ali a partir do século VIII, né, os leigos eles se tornaram meros ouvintes silenciosos da liturgia, né. Então, lembra-se, né, aquela posição de protagonismo, né, que existia do leigo lá no começo da igreja, na antiguidade, isso foi decaindo, 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 até chegar nesse ponto, né? Tem uma frase interessante aqui, né, do canonista Graciano. Quem isso gosta de estudar a história da igreja vai ver que esse canonista ele foi como se fosse um precursor aí do Código do Direito Canônico, né, que a gente tem atualmente na igreja, né? E aí, olha só a mentalidade da época, né, que esse canonista escreveu aqui para nós, né? Eu vou ler para vocês, tá bom? Há dois gêneros de cristãos. Um deles, ligado ao serviço divino e dedicado à contemplação e à oração, abstém-se de todo o barulho das realidades temporais. Esse povo, né, é representado pelo clero e pelos monges. O outro, ao qual pertencem os leigos, é consentindo possuir bens temporais, casar, cultivar a terra, funcionar como juízes nas questões e defender as próprias causas. O segundo gênero de cristão poderá salvar-se se evitar os vícios e fazer o bem. Olha só a diferença, né, de concepção, né, que a gente tem aí entre a visão de leigo, né? Ou seja, né, os leigos eles são excluídos de qualquer participação ativa na ordem do sagrado, né? Pensem que aos leigos não cabe qualquer ideal de santidade, né? A meta mais alta ao qual o leigo ele pode aspirar, né, é a salvação da própria alma, né? E isso se, e tão somente se, evitarem os vícios e fizerem o bem, né? Como aqui o canonista Graciano ele descreve para nós, né? Os carismas, os ministérios presentes, né, de forma abundante dentro da igreja, dos mártires, né, que a gente falou lá atrás, são agora institucionalizados e absorvidos pelos monges e pelo clero. Hoje a gente tem, né, se for fazer um pequeno paralelo aqui, né, e aí é uma crítica também, né, que tem acontecido no nosso ambiente eclesial. Parece que tudo que se relaciona ao sagrado, né, ao divino Espírito Santo dentro da igreja, se tornou algo
única e exclusivamente restritivo à renovação carismática católica. Não sei se na realidade de vocês aí acontece isso, mas toda manifestação, né, carismática do Espírito Santo dentro da igreja agora parece que é só a renovação carismática, né, que o Espírito Santo age, né? Será, irmãos? Né? Então, nessa época também aconteceu uma coisa um pouquinho semelhante, né? Nós tivemos aí a presença, né, dessa questão tanto dos carismas, dos ministérios, né, eles ficaram relegados ao clero e aos monges, né, os leigos estavam completamente excluídos, né, a essa altura aí da história da questão dos carismas, né, então nós, né, éramos excluídos de qualquer participação ativa nas coisas sagradas, né, como eu já falei, já até citei esse slide aqui, né? Então acho que eu nem preciso repeti-lo, né? Coloquei essa imagem aqui, né? Porque os leigos estavam escanteados, né? Eles estavam relegados a ficar escanteado dentro da igreja, né? Esse slide eu já expliquei antes mesmo de colocá-lo. E aí, irmãos, no século XII surgem alguns movimentos laicais, né? Que eles reivindicam, né? O que eles reivindicam? Eles reivindicam a espiritualidade adequada para os leigos, a possibilidade de viver de forma radical o evangelho e o direito de almejar a santidade permanecendo leigos, né? E aí um grande expoente, né, desse momento, né, dessa parte, né, desse ponto histórico da igreja foi São Francisco de Assis. Ele relutou muito para ser ordenado diácono, né? Até o momento de sua morte, ele não foi ordenado sacerdote, né? Ele gostaria mesmo de ter sido leigo, né? A vida toda, né? É, São Francisco de Assis foi talvez o grande expoente, né? Talvez, eu acho que eu vi o irmão Alex entrar aqui na conferência. O irmão Alex lá de Manaus, ele era franciscano antes de virar carmelita, né? De estar na caminhada carmelita. Não sei se ele ainda está por aí. Ele talvez pudesse falar até melhor para nós aqui de São Francisco, né, com muito mais propriedade do que eu. E aí, irmãos, vamos lá. Né? Dentre esse movimento aspirativo dos leigos de querer uma espiritualidade adequada, viver de forma mais radical, almejar a santidade, mas permanecendo leigos, né? Nós temos aí a abertura de algumas outras perspectivas que se abrem lá na Idade Média para os leigos, né? A primeira delas é a criação das universidades, né, que ofereceriam, né, viriam a oferecer para os leigos um espaço mais amplo para uma formação cultural adequada. Né, algo que antes era relegado apenas ao clero, né, começou a ser aberto também para outras pessoas, né, o estudo. As ordens mendicantes, né, apresentam um novo olhar e uma nova postura, né, despertando o sentimento que os leigos são cristãos de pleno direito. Então a gente tem aí, irmãos, quem são as ordens mendicantes, né? Nós temos aí os franciscanos, nós temos os dominicanos e nós temos também a ordem carmelita, né? A ordem carmelita, ela é uma ordem mendicante, entre outras, né? Isso que é interessante, né? As ordens religiosas elas passaram a partir dessa convivência mais próxima com os leigos, a aceitar eles como parte, né, da ordem, né? E a gente deve essa visibilidade nesse período tão complicado para os leigos dentro da igreja justamente às ordens religiosas, né? Então nascem várias confrarias, movimentos, né, que reuniam leigos em busca de santidade, né? No nosso caso, né? A Ordem Terceira nasceu exatamente desse boom, né? E também o surgimento das catedrais foi algo que aconteceu nessa época também, né? É, E aí, irmãos, eu não sei, a igreja, né, ela ainda ela tinha, né, ela cultuava uma visão nessa época muito negativa do mundo, né? A perda do conceito muito claro entre os padres da igreja, né, de que a santidade consiste apenas na vivência da caridade, né?
o pouco conhecimento teológico da época e a falta de zelo pastoral por parte do clero, né, continuou relegando, né, os leigos a serem escanteados, né? E aí São Tomás de Aquino, né, não sei se tem algum filósofo aqui tomista, né, que talvez fale com muito mais propriedade, né, ele deu uma contribuição, né, interessante, né, nessa época, né? Ele tentou recuperar essa compreensão teológica de santidade, né, dizendo, né, que a santidade cristã era a vivência da caridade, né, instrumentalmente apenas a vivência dos conselhos evangélicos, né, mas infelizmente, né, a igreja preteriu, né, por muito tempo, né, essa visão de Santo Tomás de Aquino, né. E aí, irmãos, mesmo diante de todas as dificuldades, esses movimentos de confrarias, essas necessidades, essa vontade de ser santo dos leigos, né, refletiu, né, em algo bom. Entre os anos de 1400 e 1520, só na Itália, né, foram canonizados 90 santos. Desses 90 santos, 27, né, eram leigos e leigas. Né? Olha que bonito, né? 27 leigos e leigas aí no período aí de 120 anos, né, só na Itália. Houve frutos, né? Agora eu vou falar para vocês, né? A gente vai andar mais um pouquinho na nossa linha do tempo, né? Vamos chegar aqui na Idade Moderna, né? E na Idade Moderna nós temos aí novos desafios, novas conjunturas num novo contexto, né, que se avizinha, e a igreja presente dentro desse contexto, né, ela fatalmente foi atingida por esse pensamento, né, do modernismo, né? Então, na época da Idade Moderna, nós tivemos aí o florescimento, né, do renascimento, do humanismo e do iluminismo, né? São correntes filosóficas que permearam aí esses anos, esses séculos, né? E aí cada um, à sua maneira, né, o humanismo, o iluminismo, né, defende uma plena autonomia do mundo com relação a Deus e a religião. Né? A Deus e a religião aqui não. Né? Então, por exemplo, eles apregam a autonomia da ciência, que é a possibilidade de estudar e explicar cientificamente a realidade, sem qualquer dependência da explicação religiosa ou da igreja. Autonomia social seria o que é isso? Né? A ordem social não é algo divino, né? Mas é constituído pelos próprios homens, né? Sujeito a mudanças, alterações, né? Como sujeito da história, o homem constrói e modifica a sociedade que vive. Autonomia política, né? O poder político não vem de Deus, né? Mas do próprio povo que elege os seus representantes para governar em seu nome. E a autonomia da ética, né? Para os iluministas, né, a ética ela não deve mais ser buscada nas leis divinas, mas na própria racionalidade humana. Olha só que diferença absurda de conceituação filosófica que a gente tem aqui marcado na Idade Moderna. Né? E a gente tem aqui a figura desse senhor aqui, né? René Descartes, que em sua filosofia nos traz, né, que a razão é o único critério da verdade, né? Ou seja, né, somente aquilo que pode ser tido como verdadeiro, que pode ser provado ou demonstrado pela razão é a verdade, né? Então muda-se o paradigma de Deus, né? Antes Deus é a verdade, né? Agora a razão é o critério de toda a verdade, né? Olha só a diferença, né, irmãos? Muito complicada essa situação, né? E aí, para piorar, né, tudo, né, a gente ainda aconteceu uma coisa terrível dentro da igreja, que foi o cisma, né, do Ocidente, né, a partir de Martinho Lutero. Talvez, né, creio eu, né, talvez um filósofo, ou um teólogo já formado, possa falar com muito mais propriedade, né, mas talvez Lutero, influenciado por essas ideias, né, por esse contexto, né, que vivia, né, da razão, né, predominando sobre
as questões do sagrado, né, ele começou a contestar, né, as fundamentações divinas da autoridade do papado de Roma, né, dentre as suas teorias, as suas 95 teorias, onde ele fixou lá na porta da catedral, lá na Alemanha, né, ele diz que o papado tem origem humana, que a igreja de Roma, como vive, ela não é a verdadeira igreja, né? Privilegia o sacerdócio dos fiéis e defende a idade que entre leigos e ministros ordenados não existe nenhuma diferença essencial. Hierarquia sacerdotal é apenas uma invenção humana com fins de poder. Afirma que o sacramento da ordem é apenas um ofício público, sendo alguém carregado pela comunidade. O título, né, de sacerdote, né, ele deve ser atribuído a todos os fiéis, né, para que os investidos de funções ministeriais, né, é melhor chamá-los com outros títulos, né, como ministros, servos, administradores e pastores. Né? Olha só, da onde vem aí dentro do protestantismo, né, a gente chamar os líderes da igreja protestante como pastor, né? Então, pensem, né, irmãos, que difícil, né, que foi para a igreja essa época, né? A igreja ela era bombardeada pela sociedade, a sociedade questionava a validade da igreja, né? Então, por causa da questão filosófica, e a igreja passou a ser questionada não só a partir da sociedade, mas a partir de dentro dela mesmo, né? A partir de Lutero e outros reformadores, né? Começaram colocou a igreja em maus lençóis, né? Então, mesmo, né, sem a intenção de fundar uma nova igreja, né, ao que tudo indica, né, acabou acontecendo uma cisão, né, entre a igreja romana, né, a igreja católica e essas manifestações protestantes, né? E a igreja ela começou a se sentir hostilizada pelo mundo inteiro, né, como eu acabei de falar, né? E ela começa a assumir uma postura diferente, né? Tanto defensiva quanto afirmativa. Defensiva para defender, né, com relação ao mundo moderno e as suas posturas, e afirmativa em relação à sua própria autoridade, né, a sua capacidade de interpretar e de ensinar as verdades divinas. Né? A teologia católica ela passou a servir unicamente para defender, né, as verdades do seu próprio magistério. Aí a gente tem a reforma tridentina, né, que seria a contra-reforma, né, que trouxe uma mobilização geral da comunidade eclesial para tornar a massa dos fiéis mais conscientes da própria fé. Daí que vem o catecismo romano, né, o catecismo do Concílio de Trento. A gente tem uma geração dentro da igreja atual, né, que não aceita, infelizmente, né, o Concílio Vaticano II, né, e essas pessoas, elas vivem, elas leem, elas meditam muito o catecismo romano, né, o catecismo de Trento, né. Não vou entrar nessa polêmica aqui, né, com essas pessoas, né, mas, né, o meu intuito aqui é trazer reflexão, né, para nós, né, nesse dia de hoje, né, e eu vou tentar mostrar para vocês, né, que há muito valor, né, no magistério da igreja, mesmo pós-Trento, tá bom? Outro fator interessante, né, que aconteceu na Idade Moderna, né, esse senhor aqui, né, dotado de um pequeno nariz, né, o jansenismo, né, esse rapaz aqui, né, era Jansen Cornelius, se não me engano o nome dele. Ele tinha ele desenvolveu uma teologia, né, altamente pessimista com relação ao mundo, né, e à própria natureza humana, né, rígida do ponto de vista moral, acentua a dificuldade da salvação para quem vive no mundo. É um Deus assim bastante tirano, um Deus pouco misericordioso, né, um Deus que fulmina, né, pela sua justiça, né,
uma grande carmelita que foi uma expoente contra essa teologia jansenista foi Santa Teresinha do Menino Jesus. Né? Santa Teresinha do Menino Jesus, nos seus escritos, né, ela combate, né, a sua maneira, né, o jansenismo. Né? Então, quando a gente tiver a oportunidade de estudar Santa Teresinha do Menino Jesus, nós vamos entrar bastante nessa temática jansenista. Agora vocês imaginem, irmãos, né? O mundo tal qual vivendo, né, passando por essas grandes transformações, e os leigos ali no meio, né, desse tiroteio todo, né? Os leigos eles assumiram nessa época uma atitude de fechamento diante do mundo, né? E ao mesmo tempo uma excessiva preocupação com a sua salvação individual, em detrimento, né, da dimensão comunitária e social da fé. Esse clima, né, de preocupação em relação à ordem e à obediência atinge também os grandes manuais de espiritualidade, né, que acentuam fortemente a dimensão ascética em detrimento da dimensão mística da vivência cristã. A gente tem aí nessa época aí, né, quem gosta de estudar história, né, tem até papas, né, que condenam o quietismo, o semiquietismo. Nessa época a gente tem aí os escritos de Santa Teresa de Ávila, de São João da Cruz, muito relegados a um ambiente eclesial, monástico, né, e a vivência cristã ela toma um outro formato, né? Então, os leigos eles mantêm uma postura extremamente submissa, né, diante de uma hierarquia eclesiástica que cada vez reafirma a sua força, né, a sua presença, né, dentre essa conjuntura, né. E aí, irmãos, né, vou só abrir um parênteses aqui antes da gente continuar, né, falar de uma outra coisa que aconteceu também, né, que não pode ser deixada de falar, e eu me recordei depois que eu fiz esses slides, né, eu falei, gente do céu, nessa época moderna aconteceu, né, nada mais, nada menos do que um evento grandioso em 1789, né, que foi a Revolução Francesa, né? Meu Deus, como é que eu esqueci de colocar isso aqui no slide? Então eu vou citar para vocês apenas, né? Foi o ápice do iluminismo, né? Da filosofia iluminista, né? Que trouxeram o lema da igualdade, da fraternidade, da liberdade, né? Então espelhou uma nova cultura da sociedade, né? Pelo princípio da igualdade se combate, né? O que? A dominação da nobreza, qualquer forma de privilégio, determinado pelo nascimento, né, ou as castas, né, pelo princípio da fraternidade defende a igualdade de direitos e pelo princípio da liberdade defende o direito de cada cidadão a expressar suas crenças, ideias e convicções, né? Então, a sociedade laica nessa época, né, lembrem-se lá da diferença entre laico e leigo, né, ela está muito forte, né, presente, né, ela firma, ela finca as suas raízes de forma extremamente progressiva e agressiva também. Né? Então, vou citar aqui, né, quem puder ver o filme, né, o Diálogo das Carmelitas, né, a gente vai ver o que aconteceu, né, como que as carmelitas de Compiègne na França foram martirizadas justamente por conta da Revolução Francesa. Então, irmãos, né, agora passando aqui para o século XIX, né, a igreja ela assiste a um grande florescimento, né? A gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa história, né? Eu começo a falar muito, a voz começa a ir embora. E aí, no século XIX, muitas organizações leigas, né, buscam responder aos desafios da sociedade do seu tempo, né, porque a igreja, por conta do iluminismo, foi muito perseguida. Os leigos da igreja, né, se viram numa posição, né, de querer propor soluções e tomar iniciativas diante desses problemas religiosos, né, que estavam emergindo aí do campo sociopolítico, né. Então eles buscam, né, os próprios leigos, olha só que bonito, né? Ele busca defender a igreja de uma mentalidade hostil, né? E ao mesmo tempo, né,
contestam a mentalidade tradicionalista, né? Cresce uma consciência, né, dos leigos como membros plenos da igreja, de ter responsabilidade diante dos desafios que a igreja enfrenta. A visão que se tinha, né, é que o apostolado da igreja era algo apenas da hierarquia, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, né, em três relatos, né, dois papas e um núncio apostólico, como que os leigos eram vistos ali no final ali do século XIX, começo do século XX. Olha isso, gente, que coisa impressionante, né? Papa Gregório XVI, né, 1846. Abre parênteses. Ninguém pode ignorar que a igreja é uma sociedade desigual na qual Deus destinou alguns para comandar, outros para obedecer. Estes são os leigos, aqueles os clérigos, né? Então os leigos obedecem, os clérigos comandam. Olha o núncio apostólico da Bélgica, o que falou, né, num relato dele. Estamos, né, e olha só a ênfase aqui, né, infelizmente, hein, irmãos, numa época em que todos se creem chamados ao apostolado. Olha isso, né? Isso é impensável, né, nos dias atuais nossos, né? E o Papa Pio X, né? A igreja, por força de sua própria natureza, é uma sociedade desigual. Compreende duas categorias de pessoas, os pastores e o rebanho, os que estão colocados nos vários degraus da hierarquia e a multidão dos fiéis. E estas categorias são distintas entre si, que somente na hierarquia residem o direito e a autoridade necessários para promover e dirigir todos os membros de acordo com os fins da sociedade. Quanto à multidão, não tem outro direito senão o de deixar-se conduzir e guiar docilmente pelos seus pastores. Pessoas que são mais progressistas, né, nos dias atuais, eu tenho certeza que veriam esses relatos aqui de uma forma extremamente agressiva, né? E aí, assim, irmãos, é interessante porque é até contraditório, né? Até coloquei aqui essa frase, né? Eu achei muito interessante. A igreja, ao mesmo tempo que pedia para que os leigos, né, eles adotassem uma postura crítica com relação à cultura, com relação à sociedade moderna, pediam, ao mesmo tempo, para os leigos uma atitude de submissão e passividade com relação a ela mesma, né? Relegando-os a simples executores da palavra pontifícia, né? Então, assim, a igreja pedia para nós, leigos, né, não se influenciem pela cultura modernista do iluminismo, as coisas que aí estão, mas sejam submissos a nós, né? Não nos questionem o mundo, não questionem a gente, né? E aí a igreja ela começou a demorar em reconhecer essa diferença, né, entre aqueles que eram leigos, né, que amavam a igreja verdadeiramente, queriam morrer por ela, caminhar com ela, estar com ela, e os laicistas, né, que tinham ódio da igreja, que queriam que a igreja fosse destruída, né? A igreja demorou um pouquinho para fazer essa acepção entre um e outro, né? Por isso da dificuldade, né? Aí no século XIX surge a Ação Católica, que é um conjunto de associações e movimentos, né, com dois objetivos importantes, né, que seria o quê? Fortalecer e amadurecer a vivência da fé e participar ativamente na missão da Igreja. A Ação Católica é uma ação fundada por leigos, né, e essa Ação Católica ela veio para o Brasil também, né? Ela surgiu no Brasil aqui em 1920, né? Não sei se nós temos alguém aí na conferência aí que é dessa época, né? Que se lembra aí, né? Um pouquinho mais idoso, né? Acho que não, né? Não tem ninguém com mais de 100 anos aqui, não, né? É, mas a Ação Católica Brasileira ela foi fundada aí, né? Seguindo esse exemplo, né? Que veio do exterior, né? Então a gente tinha aí, né, esse movimento, né, dos leigos de quererem pertencer mais. E aí vejam, irmãos, né, essa pressão, essa mobilização, né, dos leigos batendo lá na porta da igreja, falou, ó,
o meu protagonismo que foi perdido no decorrer da história, eu quero resgatá-lo. Né? A igreja começou a ouvir isso e começou a mudar também a sua concepção. E aí a gente tem aqui, né, o Papa Pio XII, né, em 1943 e 1948, ele começa a deslocar, né, esse preconceito, essa concepção que se tinha de leigo da igreja para uma outra visão. Né? Então, numa carta encíclica dele, né, chamada Mystici Corporis, né, recomendo a leitura, né, ele começa a identificar a igreja, né, a ser apresentada como corpo místico de Cristo, né, como aí a gente começa a entrar a questão dos leigos junto, né, como dentro desse corpo místico, né. E na Constituição Apostólica, né, Bis Seculari Die ou Die, né, acho que a irmã Maria Helena está aí, ela fala mais latim do que eu, talvez ela vá puxar minha orelha, né, na qual reconhece uma pluralidade de estruturas e métodos que devem ser respeitados. Né? Então, Pio XII ele começa a reconhecer, né, a positividade da autonomia laical que gerou expressões diversas, né, de associações e apostolado. E aí a gente tem aqui, irmãos, olha, o primeiro texto que eu coloquei lá atrás, lembra quando a gente foi começar a nossa formação, que eu falei lá do documento da CNBB? Nós temos aqui esse teólogo, né, o Harner, né, provavelmente ele foi o maior teólogo do século XX, né, e olha só o que ele escreveu a respeito do leigo, né, ele escreveu assim, né, ele apresentou, né, no seu livro, né, em 1956, a relação com o mundo, né, como elemento distintivo do leigo. Seu apostolado, né, o apostolado do leigo, mais específico, não se realiza no ambiente eclesial. Eu vou repetir aqui para vocês. O apostolado mais específico do leigo não se realiza no ambiente eclesial, né, para sublinhar mesmo, mas no mundo, partindo do papel e das responsabilidades que ele ocupa na sociedade, irmãos. Né? Isso a gente está bem escrito lá na nossa regra da ordem terceira, irmãos. Olha só que bonito. A nossa regra da ordem terceira, né, está em compliance com o que esse teólogo escreveu. Né? Se o leigo, né, se dedica unicamente ao apostolado dentro da igreja, ele abandona o seu campo específico de trabalho, deixando na realidade de ser leigo. Né? Então, irmãos, não sei se tem alguém aqui nessa situação. Ai, meu Deus, eu quero viver na igreja dia e noite, né? Adoraria também poder ter a possibilidade de viver dia e noite aos pés do Senhor sacramentado, né? Mas não é para isso que nós fomos chamados, irmãos. Né? Participamos sim, ajudamos sim a igreja, mas nós somos chamados, e nós, enquanto carmelitas da Ordem Terceira, de maneira ainda mais sublime, de maneira mais especial, a levar, né, no mundo, né, o reino dos céus. Né? Esse é o nosso maior, né, e apostolado específico. E aí, para finalizar aqui, irmãos, né, o Concílio Vaticano II, né, que foi exatamente o primeiro concílio a tratar de forma ampla a realidade dos leigos numa nova perspectiva de eclesiologia. Né? O Concílio Vaticano II aconteceu ali na década de 60, né? E aí o que ele trouxe para nós de novidade, né? Ele dá um novo impulso à promoção e descoberta dos carismas dos leigos, né? A partir de uma nova reflexão teológica que apresenta a igreja como inteiramente ministerial, né? O laicato passa a ser apresentado não tanto na sua dependência do clero, mas num horizonte mais amplo, num aspecto cristológico, num aspecto eclesiológico. Pelo batismo, a pessoa é incorporada a Cristo. Né? Então, o Concílio Vaticano II resgatou a dignidade do batismo. Né? Todos nós que somos batizados, nós participamos do tríplice munus de Cristo, né? Que é sacerdotal, é profético e é régio.
né? Como consequência, né, do batismo, nós nos tornamos membros da igreja, né? E essa igreja ela é entendida como mistério, como comunhão, como povo de Deus. Pelo simples fato de pertencer à igreja, o leigo participa do seu apostolado, né? Olha que mudança absurda de concepção que existia antes, né? Os seus membros em modos e mistérios diversos, né? E a figura então do leigo, né, ela passa a ser vista, né, dentro da sua realidade de comunhão e de missão, né? Olha que diferença, né, irmãos? Então, assim, a gente tem muitos leigos ainda que não que correm atrás, né, que falam mal do Concílio Vaticano, né? É, não, volto a dizer, não quero entrar no mérito da questão, porque isso aqui geraria em nós aqui, às vezes até uma discussão acalorada a respeito disso, mas tentem olhar por um outro lado, né? A igreja ela deslocou a sua teologia para dar mais espaço para nós, né? Dentro da igreja, né? Não faz tanto sentido a gente bater tanto, né? Pelo menos eu estou falando nesse sentido, né? A gente, enquanto leigo, né? Em algo que nos beneficiou, né? Às vezes a gente briga, discute, persegue aquilo que muitas vezes a gente não conhece, né? E aí aqui, irmãos, eu vou deixar algumas recomendações de leituras para vocês, tá bom? Então, assim, eu acabei, né, como eu disse, né, eu iria fazer a exposição aqui entre 1h20 e 1h30 de exposição, né? Deu aí, eu comecei 5 minutinhos depois, deu 1h18 de exposição, né, para nós, né? Então, vou deixar algumas recomendações de leitura. Os três primeiros documentos ao qual eu me refiro aqui no slide, eles são documentos que foram gerados pelo Concílio Vaticano II, que são quais? Né? A Lumen Gentium, Apostolica Actuositatem e Ad Gentes, né? Tem muita coisa de leigo lá dentro, né? Esse slide anterior que eu trouxe para vocês, né? Ele seria talvez a pontinha do iceberg, né? Com relação a tudo que foi falado dos leigos dentro desses documentos, né? Eu vou pular esse que está em vermelho aqui, daqui a pouco eu volto nele. Tem um documento da CNBB, que é a Missão e Ministério dos Leigos Cristãos, dos cristãos leigos e leigas. As cartas encíclicas de Pio XII, né, que eu citei lá um pouco atrás, né, que é a Mystici Corporis e a Bis Seculari Dei, ou Dai, não sei. E aqui o livro, né? Esse livro que eu coloquei a capinha dele aqui para vocês, né? Leigos em quê? Uma abordagem histórica. Então, muito do que eu falei aqui para vocês, né, nesse dia de hoje, está nesse livro aqui, tá bom? Recomendo a leitura, né, para vocês. E, irmãos, por que eu deixei a exortação apostólica Christi Fidelis Laici por último? Porque, irmãos, essa exortação apostólica foi escrita pelo saudoso, né, Papa São João Paulo II. E quando aconteceu o Concílio Vaticano II, né, aconteceu tudo aquilo, né, essa novidade toda, né, o Papa, para celebrar os 20 anos de acontecimento do Concílio Vaticano II, ele escreve essa exortação apostólica a partir das reflexões da Igreja no decorrer desses 20 anos pós-Concílio Vaticano II. E ele direciona essa exortação apostólica aos leigos. Olha que bonito, gente. Então, assim, no dia de hoje, se você quer saber como que um leigo ele deve agir no mundo, na igreja, né? Quais são os desafios da atualidade dos leigos, como se portar perante esses desafios, como ser um bom cristão, como participar de maneira devida na igreja, é esse documento que eu recomendo que vocês leiam. Ele é muito grande, é muito extenso, mas vale muito a pena, né, realizar a leitura dele, né? Eu vou finalizar aqui a nossa formação no dia de hoje, né,
fazendo uma pequena citação desse documento, né, dessa exortação apostólica, né, que o Papa nos apresenta duas tentações, né, que os leigos eles precisam se esforçar, né, em se desviar. A primeira delas é a tentação de mostrar um exclusivo interesse pelos serviços e tarefas eclesiais. Vocês se recordam do documento da CNBB lá de trás? Vocês se recordam do que o teólogo Harner colocou, né, no texto dele? O Papa reafirma isso aqui, né? Por forma a chegarem frequentemente a uma prática de abdicação das suas responsabilidades específicas no mundo profissional, social, econômico, cultural, político. E por último, né, a tentação de legitimar a indevida separação entre a fé e a vida, entre a aceitação do evangelho e a ação concreta nas mais variadas realidades temporais e terrenas. Né? Então, só como é que o pessoal fala, né? Um spoiler, né? Dessa exortação apostólica, né? Que eu gostaria que vocês, quando possível, né? Se possível for, lessem. Esse documento ele está na internet. Se você digitar o nome dele no Google, ele vai trazer o link para você. Você consegue ler no seu celular, em qualquer lugar. Tá bom? É sossegado. Então, volto aqui, né, a dizer, né, o tema do nosso encontro hoje foi exatamente isso, a história dos leigos na igreja, e em outras ocasiões nós iremos falar a respeito aí da teologia do laicato, da espiritualidade do laicato, estudo dos documentos, né, esses documentos que eu disse para vocês aqui no slide anterior, e trazer toda essa reflexão, né, no último encontro aí para a vivência carmelita da Ordem Terceira. Tá bom, irmãos? Eu finalizo aqui a nossa colocação, né, no dia de hoje. Consegui cumprir o horário, graças a Deus. Eu sou meio louco, né, com questão de pontualidade, né? Gostaria de colocar para vocês aqui, se há alguma dúvida, se vocês gostariam de fazer algum comentário, né, fiquem à vontade, o microfone é de vocês. Posso dar uma contribuição à sua fala, Davi? Você deve, Cid. Você É deve. porque só não é uma contribuição para corroborar isso que você disse a respeito da participação do leigo da Igreja e do Concílio Vaticano II. Eu hoje participei de uma conferência do Dom Vilmar Santin. Ele é bispo carmelita lá na prelazia de Itaituba, no Amazonas. E ele fez uma conferência a respeito do Sínodo da Amazônia e do documento pós-sinodal, que foi a Querida Amazônia, que é um documento que precisa ser lido, estudado e compreendido, principalmente, porque muitas das vezes a gente sai falando algumas coisas que não é do nosso pensamento, ou vai atrás de notícias que não são verdadeiras. Então, é um documento que precisa ser lido e estudado também. Então, ele, no final da conferência, ele fez uma exposição desde da história da divisão da Amazônia, vem desde lá da colonização espanhola, portuguesa e tal. E depois ele faz um apanhado geral a respeito da catequese ou da evangelização, melhor dizendo, na Amazônia, desde séculos atrás, desde os espanhóis, os portugueses, e que os carmelitas vieram para a Amazônia fazer a evangelização, a missão carmelita na Amazônia. E tem várias cidades cujos padroeiros e festas né, em Parintins, por exemplo. E ele cita a dificuldade, né, de ter padres, de ter diáconos no Amazonas.
E na prelazia dele, ele tem brasileiros, um padre brasileiro e um diácono brasileiro. Os outros são estrangeiros, e poucos. Ele não tem como suprir de padres a diocese dele, né? A prelazia, melhor dizer. O que ele está lançando mão a partir do Sínodo da Amazônia, né? De leigos e leigas, né? Religiosas e leigos. Então, ele está preparando curso de teologia para leigos, instituindo, né, leitores, como é que chama? Ministros não é ministro o nome, agora me fugiu aqui, da leitura, como é, da palavra, esqueci o nome. É ministro da palavra? Não. Tem ministro da palavra, Ministro da palavra. É ministro da palavra. Então, ele está instituindo, né, o Ministério da Palavra na diocese, lá na prelazia, porque não tem, com leigos, né, homens e mulheres, e ele diz que a maioria que participa de mulheres. No curso que ele fez para catequista, tinham 26 mulheres e um homem. A maioria é de mulheres. Então, ele está fazendo essa abertura para os leigos, para as religiosas, porque lá, numa comunidade indígena, e eles dizem que tem índios que querem serem batizados e tal. Então, eles, em comunidades longe, ele está lançando mão das religiosas para serem ministras extraordinários do batismo, da comunhão, e leigos também. Então, essa participação dos leigos, com essa abertura que você falou aí, do Vaticano II, é importante, e principalmente nesses lugares longe, onde não tem. Então, eu me lembrei disso, que ele, só para contribuir aí, reforçar essa participação do leigo na igreja, não é clericalizar o leigo, mas é participar nesses serviços que são necessários, principalmente nesses lugares que não tem padre. Né? E não tem. Ele diz agora: eu estou preparando pessoas, né, homens casados, para serem diáconos permanentes, porque realmente é necessário. Então, essa dificuldade de evangelização em lugares remotos do nosso país, porque a gente fica só com a visão do nosso mundo aqui, da nossa realidade, né, que nem se compara com a realidade que a gente tem por aí. Só para contribuir, né? Agora, digo, seria interessante esse estudo também desse documento, a querida Amazônia, que ele disse, inclusive, Davi, que, irmãos e irmãs, que está ainda em estudo a questão da ordenação das diáconas. Ele diz que não será diaconisa, que não é diaconisa, mas que são diáconas. Então, tem um grupo de estudo. Inclusive, esse grupo de estudo é composto por mulheres também. Então, isso não está ainda abortado. Isso ainda está. Mas vale a pena fazer um estudo da querida Amazônia. Eu tinha lido muito superficialmente, hoje eu tive uma visão mais aprofundada dela. E essa situação de evangelização no nosso país, nesses lugares longínquos, remotos, onde há falta de padre. Então, é só para contribuir e informar essa situação. Mas, Davi, parabéns, foi ótimo, maravilhoso esse contexto todo que você... Davi, eu tenho uma perguntinha para fazer, só colocar uma perguntinha. Pode falar, irmão. Olha só, quando você falou de Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, que viveram justamente nessa época de crise, né? Ali na época da Renascença, da reforma religiosa, aí eles se voltaram para uma, assim, digamos, os escritos deles, né? É para uma espiritualidade assim, mais intimista, né? Aquela coisa toda, né? Mas como é que eles são vistos hoje? Será que os escritos deles podem ser ressignificados no contexto atual para os carmelitas?
deve, irmão. Porque ficou uma ideia assim de que os escritos dele foram escritos para uma época que hoje não teria aquela utilidade, né? Hoje, eu não sei, eu acho que eu vi a irmã Débora da formação online logando aqui. Hoje a gente estava discutindo, né, na formação dos irmãos dispersos, né, algumas coisas, né, e no meio da nossa discussão, né, eu comecei a citar de muitas pessoas que muitas vezes vêm até nós depois de ter lido um livro, né, de, sei lá, O Caminho da Perfeição, por exemplo, ou As Moradas, e essas pessoas extremamente frustradas, porque elas pegam a sua própria vida, observam aquilo que está escrito ali, a letra pela letra, né? E fala assim: nossa, eu jamais vou conseguir ser santo desse jeito, como Santa Teresa de Ávila está colocando aqui. É impossível, né? Dentro da realidade. E a pessoa esquece que muitas vezes você precisa fazer a leitura desses escritos dos nossos queridos santos sempre contextualizada a partir de um determinado, né, contexto político, social, econômico, né, e também, né, levar em consideração na nossa cabeça qual era o público ao qual aqueles escritos, né, foram direcionados. Então, as pessoas elas se pegam, né, muitas vezes, lendo esse conteúdo que é extremamente pesado, né, nada contra fazer isso, só que elas esquecem de fazer essa contextualização, né, e se veem frustradas a partir do momento que têm contato com esse tipo de conteúdo. Então, é óbvio, Santa Teresa teve os seus mais méritos incríveis, né, da sua vivência na sua época. Ela conseguiu, à sua maneira, dar uma resposta ao seu contexto histórico. E nós, na nossa época, somos chamados a fazer o mesmo. Né? Os santos que nos precederam no Carmelo, né, eles são o nosso exemplo, né? Nós podemos nos inspirar na maneira como eles levaram, né, essa radicalidade, essa vivência carmelita dos carismas, né? E nós somos chamados a fazer a mesma coisa. Se não, irmãos, né, aí eu vou falar até alguma coisa aqui que o Paulo Daher concorda, né, as pessoas vão começar a adquirir hábitos medievais, né? Então, acorrentar o próprio corpo, né? Santa Teresa de Ávila usava o silício na perna, né? Toda vez que ela se sentia tentada por alguma coisa, ela ia lá e apertava aquilo. Muitas vezes aquilo ali, aquelas garras entravam na sua perna e sangrava. Mas ela disse uma coisa também, irmão, dá licença, fantástica para a época dela, que eu li dela. Ela disse uma vez também que quando você descobre Deus, você começa a cuidar da própria saúde para servi-lo melhor. Olha que coisa fantástica para a época. Justamente nessa época a mentalidade era essa aí. Então é possível resgatar os escritos de João da Cruz, de Teresa d'Ávila e viver numa espiritualidade encarnada hoje em dia, né? É o que eu falei, eu repito. Nunca sem deixar de contextualizar tanto os escritos à época deles, quanto os escritos à nossa época e à nossa realidade. Né? É possível? Mas existe esse porém. Eu não sei se o Paulo Daher concorda com isso que eu estou falando aqui, né? Mas outras pessoas discordam ou concordam, né? Mas eu sempre chamo a essa discussão. Alguém mais tem alguma pergunta, irmãos? Alguma colocação? Você me provocou, eu vou falar que não, realmente a gente tem que contextualizar, e não é? E você vai ler o livro de Santa Teresa, São João da Cruz e outros místicos, né? Tem muitos místicos aí e que tem que ser contextualizado para hoje. A gente tem que trazer essas experiências desses santos para a nossa vida hoje, não é? O Davi falou do silício, ninguém vai usar silício hoje, mas hoje a gente tem outras formas de fazer um sacrifício, não é?
sei lá, um jejum, orações. E você, Rogério, falou uma coisa que não é Santa Teresa disse, não é, você falou aí que ela cuidava da saúde, não é isso? É, uma coisa que eu li dela, você quando descobre Deus, você começa a cuidar da própria saúde para servir no melhor. Realmente. É uma coisa que se aplica a todos nós. Como é que nós vamos sair em missão? Como é que nós vamos cuidar da nossa família? Como é que nós vamos trabalhar se nós não cuidarmos da saúde? Se a Isso. gente só ficar pedindo a Deus, me ajuda, cuida da minha saúde e eu não faço a minha parte, não é? Como é que eu vou? Então, essa frase, Santa Teresa, que você cita, Rogério, é muito boa para os dias de hoje. Porque no tempo que a gente está vivendo de pandemia, o cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde. E, irmão, parece que uma vez eu vi uma cena no filme da Madre Teresa de Calcutá, onde ela se encantou com os pobres, começou a servir, e teve um momento que ela desmaiou. Aí as irmãs pegaram e deram um puxão de orelha nela. Vem cá, se você não cuidar da sua saúde, não vai poder ajudar mais ninguém. Olha como é que foi contextualizado, né? Sempre contextualizar, porque se a gente não vai ler um livro da Idade Média e querer aplicar hoje em dia uma espiritualidade da Idade Média, não é, você tem que atualizar. Agora, Quando, aqueles escritos de João da Cruz, parece que ele é meio atemporal, né? Ele pode ser aplicado para hoje também. o João da Cruz você tem que ler e É. reler, não é? Como Santa Teresa, porque poder cair, fixar e você aplicar hoje, porque você não é como a gente está comentando. A nossa de hoje é praticando o segundo, então a gente tem que trazer para hoje. É a mesma coisa que você vai ler o texto bíblico e atualizar para você hoje. Até aquele teólogo de vanguarda lá, Queiruga, da Espanha, que o Vaticano deu um cala-boca nele, depois ele resgatou de novo, permitiu. Ele cita muito João da Cruz nos escritos dele. Olha, tem uma personagem aqui do nosso país que muita gente não gosta dele, tem implicação com ele, porque eu vou falar e vou. O Leonardo Boff. Eu adoro. Que a igreja calou a boca dele, fez tudo. Gosto demais. Não é isso que muita gente pensa, não. Cristo é libertador, foi sempre. Né? Foi libertadora. Olha o Magnífico. Então, eu falei isso outra vez aqui, né? Ele escreveu um livro sobre São José, mandou para o Papa Francisco. O Papa Francisco mandou uma carta enorme para ele, gostou do livro, mandou a oração pessoal dele. Né? Eu falei isso aqui no mês passado. Então, a gente tem que abrir a mente, né? Resgatar coisas boas, né? E não ficar colocando rótulos. Falando em Boff, acabei de ler o livro dele, O Espírito Santo, aqui, do Boff. É isso aí. Entendeu? Irmão, E tem um livro do irmão dele, do Clodovis. Clodovis Boff. Clodovis, que é Mariologia Social, espetáculo. Irmãos, deixa eu interromper Pronto, pouco. Já vou, chega, já falei muito. Eu entendo, né, quando vocês falam do Boff, eu respeito o que vocês estão aqui falando, mas eu, Davi, sou da parte que critica, né, a atuação dele, tá? Mas eu respeito vocês que defendem. Né? Mas ele escreve muito bem, Davi. Você pode criticar até a atuação, mas ele escreve muito bem. Irmão, né? Ateus escrevem muito bem também, né? E eu não quero aqui trazer polêmica para essa discussão aqui nossa. Tá ótimo. Né? Não é o lugar aqui para a gente ficar discutindo esse tipo de coisa, tá bom? Eu vou defender aquilo que eu acredito, assim como o Paulo Daher também está defendendo aquilo que ele acredita. E nós, né, pela nossa amizade, né, a nossa amizade é superior a essa distinção teológica que nos separa. Né? Então, assim, dentro da igreja há pessoas que são defensoras de Boff e há pessoas que o criticam.
né? Eu e o Paulo Daher, nós estamos em posições distintas, né? Mas nem por isso eu amo menos o meu irmão Paulo Daher, né? E a nossa amizade é muito maior do que essas baboseiras teológicas aí, essas controvérsias, né? Então, por isso eu gostaria de deixar também claro isso, né? Se vocês se posicionam de um lado, eu também tenho o dever de me posicionar também. E o Carlos Mestre? Carlos Mestre é fantástico, né? Sim. Olha, não fala do meu filho. Não, o Carlos Mestre é fantástico. Meu filho é incrível. Irmãos, ó, eu vou abrir aqui para algumas pessoas que levantaram a mão falarem, tá bom? Para a gente poder finalizar o nosso encontro, tá? A hora já vai tarde. Senão a gente está desviando demais aqui da temática do encontro, tá bom? Então, ó, a irmã Agripina está com a mão levantada, a irmã Assunto, o irmão Nathaniel também. Vocês querem fazer alguma colocação? Fiquem à vontade. Davi, eu estou percebendo aí, eu acabei de ler recentemente, eu li São João da Cruz, e estou lendo, por sorte, eu ganhei um livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Eu acho que, assim, falta, de repente, a gente está falando da contextualização, também do amadurecimento de cada leitor, né? Porque quando o leigo, ele começa a ouvir falar de São João da Cruz, de Santa Teresa, dos santos carmelitas, e aí, se a gente não tiver amadurecimento suficiente para entender, para contextualizar, fica realmente muito, muito perdido mesmo, sem saber que rumo tomar. Então, eu coloco aí essa questão, todos são maravilhosos. Porém, há que se ter esse amadurecimento na leitura, ler com calma, se tiver dúvida, procurar saber com quem, alguém mais informado do que a gente, para entender o contexto e aplicar nos dias atuais. Né? O São João da Cruz coloca uma coisa, inclusive nesse sentido, tem uma parte do livro dele, que ele faz a comparação do vinho, que se você toma o vinho que acabou de ser feito, ele vai ter um sabor, mas se você deixá-lo envelhecer, você vai perceber que ele vai ser muito mais saboroso daí a algum tempo. E eu coloco essa mesma situação em relação a nós, irmãos terceiros, e leigos, né, que está sempre lendo, está sempre buscando alguma informação. Ok, parabéns pela sua palestra. Obrigado, irmã. Irmã Assunto, quer falar? O irmão Nathaniel? Pode falar. Diga, irmão. Irmã Assunto, o seu microfone está mudo. Desmuta ele, por favor. Não liga não, que a velha está doida, mas obrigada pela palestra, tá? Muito boa. E eu fico contente de ver o Rogério tão interessado, porque eu vi começar procurando lá na igreja a Ordem Terceira, atrás de Frei Carlos. De Carlos por quê? Por Frei Carlos, né? Não podia ter melhor, né? Ver você participando. Até sábado. Até sábado, irmão. Sábado que vem estamos lá. Estaremos juntos aí. Pode Eu falar. também, Davi. Você vai lá? Estarei aí com vocês no sábado, se Deus quiser. Você é de onde? Você é São Paulo? Sou de São Paulo. Capital? Cotia, do ladinho. Ah, tá. Só eu complemento um pensamento muito parecido com da irmã Agripina, né? Que é importante contextualizar, mas tomar cuidado para não interpretar, né? Porque muitas vezes, se nós tendemos a interpretar, podemos até dar rumos diferentes para o pensamento dos santos. Que qualquer santo, ele se tornou santo por uma imitação da vida de Cristo, por imitação a Cristo. Então, assim, a linha sempre converge para o mesmo lugar, né? E a gente tem que tomar cuidado que muitas vezes, principalmente quando há uma linguagem um pouco mais difícil, como de São João da Cruz, a gente pode acabar correndo interpretações que acabam desviando do pensamento, na verdade, né, do santo. Então, só
A minha intenção era só, quando você entrou nesse tema, né, de contextualização, só chamar atenção para isso. Dá uma sugestão, faz um dia como é que chama isso aqui? Uma formação dessa com o João da Cruz. Pronto, boa ideia. Alguém se habilite. Seria bem interessante. Não, vai ser ótimo. Ó, Obrigado, irmã Nathaniel, irmã Carla. A irmã Patrícia está com a mão levantada também. A irmã Patrícia eu tenho que sair agora, tá, gente? Ó, boa noite, irmão Davi. Assunto até semana que vem, se alguém mais Se for. Deus quiser. Tá? Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Irmã Patrícia, quer falar alguma coisa, irmã? Você está com a mão levantada. Não? Irmã Lourdes também está com a mão levantada. Não? Então tá bom. Então, irmãos, foi um prazer muito grande, né? Só marquem aí nos calendários de vocês, nas agendas, né? A nossa próxima formação será a respeito de Léxio Divina, né? No próximo mês, por conta das festividades tanto de Nossa Senhora do Carmo quanto de de Santo Elias, né, nós não teremos a nossa formação no último sábado. Então, a formação será apenas no último sábado de agosto, tá bom? No mesmo horário, às 16 horas. Quem vai falar para a gente sobre Léxio Divina será Dom Guilherme. Ele é um monge beneditino olivetano, né, daqui de Ribeirão Preto, né, de um mosteiro aqui em São Paulo, tá bom? Então, venham preparados, né, que vai ser um momento muito legal para a nossa espiritualidade. No próximo final de semana, nós também teremos a palestra dos frades, né, do IEST, né, falando a respeito de escapulário, que será conduzida aí pelo nosso Frei René. Tá bom? Então, todos estão convidados também ao próximo sábado, às 16 ou 17 horas. Aliás, eu acho que às 15 horas, né? Um pouquinho mais cedo. Tá bom? Então, eu deixo aqui o meu e-mail para vocês, né? Vamos finalizar o nosso momento de formação, rezando, né? E pedindo para Deus para que esse momento maravilhoso que a gente teve hoje de formação, né, ele fique, ele decante, né, no nosso coração, ele nos traga, né, valiosas reflexões para a nossa vida enquanto carmelita, para a nossa vida enquanto ser humano, para a nossa vida enquanto cristãos, né, que Nossa Senhora do Carmo, nossa mãe, nossa guia, nossa irmã, ela possa nos abençoar, nos proteger e nos encaminhar, né, nesses momentos tão desafiadores da nossa vida. Né? Então vamos rezar cada um aí, né, com o seu microfoninho fechado, né? Vamos rezar uma Ave Maria, né, em agradecimento por esse momento. Ave Maria, cheia de graça, Cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vocês tenham uma excelente semana, um excelente fim de semana. Tudo de bom para vocês, viu? Um abraço. Tchau, irmão Davi. Oi, irmã Eliane. Pode falar. Acho que... Não, só estou comentando. Tchau, foi uma ótima informação sobre os leigos, né? Que Deus nos abençoe a todos. Esse mês de julho vou estar numa comunidade na casa irmã Madre Clarice, para fazer a minha recuperação de saúde holística, né? Então, rezem por mim. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém, irmã. Vai sim. Você sempre está nas minhas orações, viu? Pode ter certeza. Obrigada.
Um abraço, irmãos. Fiquem com Deus, viu? Tudo de bom. Amém.